Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, você já me conhece, até porque se você tá nesse vídeo é porque você já viu outro vídeo que a gente conversou um pouquinho sobre a expansão dos portugueses pelo nosso território. E aí eu lancei um desafio pra você, certo? Que era sobre o quê? Como que você imagina que era ser criança em outros tempos, no Brasil de outros tempos, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque eu pedi pra você fazer um desenho na sua imaginação. O que você acha? E aí eu trouxe aqui pra vocês as respostas, como que era ser criança em outros tempos de Brasil, ainda quando ele era colônia, tá bom? Mas antes vamos dar uma revisada. A gente entendeu que quando eles chegaram aqui, os portugueses, no ano de 1500, de primeira eles não fixaram essa moradia e depois, uns 30 anos depois, eles começaram a conhecer o território e começaram a ter o quê? Vilas que se tornaram cidades. Depois disso, eles começaram a trazer pessoas escravizadas, certo? Africanos escravizados, para trabalhar nas plantações, principalmente da cana-de-açúcar. E essa cana-de-açúcar era muito importante, porque gerava dinheiro para a galera de Portugal. Então, eu trouxe aqui para você um resuminho da nossa última aula. E agora, a gente vai pensar nisso. Como que era ser criança nesse contexto de um Brasil colonial? Primeira coisa que eu tenho para falar para você era totalmente diferente da realidade que você vive hoje ou da realidade que eu vivi quando criança, tá? Era uma realidade sem internet, sem computador, sem televisão e totalmente diferente a concepção do que eles tinham de infância. Porque, pra eles, gente, não era infância igual quando eu tinha criança. Era assim, a criança era bebê e ela já se tornava adulta. Então a gente vai perceber que as crianças, as pessoas, começavam a trabalhar muito cedo, mais ou menos aos 7 anos de idade. Porque eles não tinham essa noção da infância. E isso, em grande parte, não era só aqui no nosso país, tá? Acontecia em vários lugares do mundo isso. A noção de que criança não era criança. Mas, olhando para a realidade brasileira da época, a gente consegue perceber algumas coisas. Como, por exemplo, os estudos. Não era todo mundo que podia estudar. Hoje em dia, por exemplo, no nosso país, existem leis que falam que toda criança tem que estar na escola, todo mundo tem que estar estudando, tem que frequentar essa escola. Mas naquela época ainda não existia isso. Então só as pessoas mais ricas poderiam estudar. Só as crianças filhas das famílias mais ricas poderiam estudar. Mas a educação era diferente. A educação, primeiro, né, existiam muitos colégios católicos, dos padres e tudo mais. Muitos internatos, ou seja, as famílias mandavam as crianças pra lá e elas cresciam, elas moravam no mesmo local que elas estudavam, tá? E a educação dos meninos e das meninas era totalmente diferente. Porque a educação dos meninos era para formar eles para no futuro assumir os negócios da família, então eles aprendiam a ler, escrever, matemática, administração e tantas outras coisas. E as meninas, elas aprendiam coisas destinadas à vida ao lar, porque não acreditavam que as mulheres poderiam estar à frente dos negócios das famílias. Elas deveriam só ser mães, deveriam saber cozinhar, deveriam cuidar da casa. Então a educação desde criança, desde as brincadeiras, desde aquilo que eles aprendiam na escola, era bem diferente entre os meninos e entre as meninas. Então é a primeira coisa que você tem que pensar no seu desenho. Se você for menina, era uma vida totalmente diferente até da que você tem hoje em relação aos estudos. E como a gente falou, né, na relação da escravidão, a escravidão não acontecia só com os adultos. As crianças muito pobres e as crianças escravizadas, filhas dos escravos, e até as que eram compradas e trazidas pra cá, elas também começavam a trabalhar muito cedo, trabalhando cortando madeira, cortando cana, trabalhos bem pesados até para um adulto. E, gente, infelizmente, muitas crianças também eram vendidas, doadas, era uma relação bem diferente com a infância daquela que a gente tem hoje. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha conseguido trazer pra vocês um pouquinho sobre isso, de como que era a infância, que era bem diferente da que a gente tem hoje, e que você tenha refletido aí no seu desenho. Beleza? A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até!